A mendiga negra torna-se o foco quando o milionário revela seu segredo no funeral. O dia estava cinzento, pesado como o coração dos presentes. O funeral de Domingos Pereira, um multimilionário que costumava dominar as manchetes do jornal, havia atraído uma multidão. Luxuosos carros se alinharam na porta da capela, e os murmúrios eram constantes. Mas em meio ao luto formal, um foco incomum se formou. Ela surgiu do nada. Clara, uma mendiga de cabelos desgrenhados e roupas rasgadas, se destacou como uma sombra contra a luz apagada do ambiente. Os convidados lançaram olhares tortuosos, misturando curiosidade e desprezo. Clara carregava um pequeno embrulho, que à primeira vista parecia apenas um trapo sujo. Seus olhos, no entanto, refletiam uma história não contada. Ela atravessou o saguão e parou frente ao caixão, onde Domingos descansava em um terno impecável. O entrechoque da sua presença surpreendeu até mesmo os familiares mais próximos. E quando tudo parecia que poderia permanecer num trágico silêncio, o advogado de Domingos, um homem austero chamado Eduardo, tomou a palavra. Sua voz ressoou na capela e ele começou a ler o testamento, causando uma onda de murmúrios. Clara é a única herdeira da fortuna de Domingos. As palavras cortaram o ar como uma faca. Os filhos de Domingos, que até então exibiam expressões de dor, agora eram pura raiva. Como assim? Uma mendiga surgiu para ocupar o que eles acreditavam ser seu por direito. Clara mal tinha tempo para processar a revelação. Um nó se formou em sua garganta e suas mãos tremiam. Era a chance de se libertar da miséria que a acompanhou por toda a vida. Mas ao mesmo tempo era um salto para o desconhecido. Ela olhou nos olhos dos filhos de Domingos, que já estavam formulando planos de como reverter isso. O ambiente estava tenso, quase elétrico. A cada olhar trocado entre os irmãos, Clara sentia a dor do não pertencimento. Um eco cruel de sua infância no orfanato. Nunca soube que tinha uma família. E agora encontrava-se balançando entre a euforia de ser reconhecida e o pavor de ser atacada. O choque estava em cada rosto, mas o que mais a aborrecia era a intensidade da ambição que irradiava do olhar dos herdeiros. Os murmúrios se tornaram mais intensos. Que audácia! Ela não merece isso. Eram algumas das palavras sussurradas. Clara sabia que não era bem-vinda, que a riqueza poderia muito bem transformar-se em uma maldição colossal. Em uma fração de segundo, decidiu que não deixaria a oportunidade escapar. Contudo, deveria enfrentar seus próprios demônios, a dor do abandono e da rejeição. Corações batiam freneticamente. A cada batida, a urgência crescendo. Clara estava em uma corrida contra o tempo. E enquanto a cerimônia prosseguia, a ambição e a avareza dos filhos de Domingos se tornavam cada vez mais evidentes. Eles farão de tudo para reverter a situação, e ela sabia. Mas o que valeria mais? Essa nova vida repleta de luxos ou a luta pelo reconhecimento, por um lar que sempre desejou? A multidão se aglomerava. A atmosfera estava cortante. Antes que Clara pudesse responder a essas perguntas, um uivo inesperado à esquina da capela chamou a atenção.
O que mais poderia surgir do caos daquele dia sombrio? Clara estava prestes a descobrir não apenas quem era, mas também o que o legado de Domingos verdadeiramente significava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removió sus inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que estás aí, deja aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara ficou paralisada, o coração batendo forte enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. As palavras do advogado, Eduardo, ainda reverberavam em sua mente. Clara, você é a única herdeira da fortuna de Domingos. Mas antes que ela pudesse absorver totalmente a gravidade do que acabara de ouvir, um grito cortou o ar. Não, isso é impossível. Uma das filhas de Domingos, Renata, desabou em lágrimas, seu rosto contorcido de fúria. O caos começou a se espalhar como fogo em palha seca. Outras vozes se levantaram, mistas de descrença e indignação. No entanto, a atenção de Clara foi abruptamente desviada quando um homem entrou correndo na capela, ofegante, com um ar de desespero nos olhos. Ele parecia conhecer Clara. Clara, preciso ouvir isso! Gritou ele, aproximando-se em meio aos olhares perplexos e ao tumulto crescente. Era Lúcio, um antigo amigo da infância, alguém que ela pensou ter deixado para trás. Seus olhos estavam arregalados. Você não sabe de onde veio a fortuna de Domingos. Clara franziu a testa, confusa. Do que você está falando, Lúcio? Domingos não é seu verdadeiro pai, ele exclamou, sua voz tremendo, provocando um novo murmúrio na multidão. Clara sentiu um frio na espinha. A fortuna dele é pelo que ele fez. O acidente, a verdade sobre você. A história escondida. As palavras de Lúcio foram como um soco em seu estômago. Ela sempre soube que sua origem era um mistério. Mas o que ele queria dizer? Mentes começaram a girar ao seu redor. Os filhos de Domingos, que antes estavam apenas furiosos, agora pareciam intrigados, esperando. O mesmo valioso legado poderia estar carregado de uma revelação mais sombria. Lúcio puxou Clara para um canto mais afastado da capela, longe da multidão que agora murmurava em choque. Clara, você não é apenas uma mendiga. Você era filha deles. Clara mal podia acreditar. O quê? Como assim? Ele expirou fundo, seus olhos fêmeos. Domingos e sua esposa adotaram você, mas depois de uma tragédia horrível, eles te abandonaram, somente para você acabar sendo criada em um orfanato. E quando o acidente aconteceu, eles esconderam a verdade para proteger a própria imagem. Agora a dor tomou conta dela, não só por descobrir que era uma filha abandonada, mas por saber que a fortuna que poderia ser sua era manchada por mentiras. E agora eles querem a herança de volta, não é? Murmurou Clara, o nó na garganta se apertando ainda mais. Eles me odeiam por isso. No fundo, Clara, essa fortuna é uma maldição. Se você aceitar, eles tentarão te destruir. O que realmente vale mais para você? O dinheiro ou saber a verdade sobre quem você realmente é?
Lúcio pressionou, seu olhar afiado. O barulho da capela voltou a ser ensurdecedor. Clara sentiu a pressão de tanto poder, tanto ódio dentro daquele espaço opressivo. E então, algo explodiu, o pânico entre os participantes. O tumulto aumentou, gritos ecoaram, se espalhando, transformando a dor emocional em um frenesi. Clara estava em choque. A descoberta a comoveria pelo resto da vida. Fracassada ou rica? A verdade ou a mentira? O que ela faria? No fundo, no entanto, sentia que nada poderia impedir o que vinha a seguir. Os olhos ávidos dos irmãos de Domingos a cercavam, e o uivo que houve antes na capela agora parecia um presságio de uma tempestade. Antes que pudesse responder a Lúcio, mais uma verdade estava prestes a ser revelada. A atmosfera carregada prometia um desfecho explosivo, e a vida de Clara nunca mais seria a mesma. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. As palavras de Lúcio ainda reverberavam em sua mente, mas o grito desesperado da filha de Domingos ressoava como um eco ensurdecedor. O tumulto ao redor crescia, e Clara sentia seu mundo desmoronar. Não, isso é impossível. Renata, a filha mais velha, agora debatendo-se entre sofrimento e raiva, atraiu a atenção de todos. O clima ficou tenso e o pânico logo se espalhou quando uma terceira filha, Isabela, começou a gritar por socorro. O que estava acontecendo? O olhar de Clara se deslocou rapidamente para Isabela. Ela estava cambaleando, e antes que pudesse entender a situação, a jovem desabou no chão. O alvoroço apenas aumentava. Clara só conseguiu pensar em como a cena se transformava em um caos surreal, mas no fundo, uma semente de desespero brotava em sua mente. O que estava acontecendo com eles? Lúcio segurou o braço de Clara, arrastando-a para longe da multidão que agora estava em alvoroço. Clara, precisamos sair daqui. O tom de urgência na voz dele era palpável. Assim que começaram a se afastar, Clara teve um lampejo, uma imagem fugaz de sua infância, os rostos que ela nunca esqueceu. Lúcio, me conta a verdade sobre isso. O que aconteceu com Isabela? Mas os olhares ávidos da multidão podiam sentir a tensão crescendo, e Clara logo se viu paralisada novamente. As palavras de Lúcio ainda reverberavam. Clara, você precisa saber que a verdade que está prestes a vir à tona pode mudar tudo. Mas o que poderia ser mais devastador do que já tinha acontecido? Ela só queria escapar, mas a necessidade de entender a rede de mentiras a prendia. E então, como se o universo quisesse atiçar ainda mais o drama, outro homem entrou correndo na capela. Ele estava vestido com um terno simples, mas sua presença era eletrizante. Espere, espere! Ele berrou. Você não pode apenas ignorar o que eu vou dizer. Os murmúrios da multidão se tornaram gritos de confusão e raiva. Mais um lunático! Alguém gritou, mas a voz do homem cortou o ruído como um fio de aço. Clara, a herança não é só sua. Clara ficou estática. O que ele queria dizer? O coração dela acelerou e a ansiedade começava a sufocá-la. O homem parou na frente dela, seu rosto sombrio e decidido. Domingos não apenas a reconheceu. Ele sabia que você carrega o legado de uma vingança. O ambiente parou. Um silêncio pesado tomou conta da capela. Os rostos se tornaram máscaras de confusão. Vingança?
Clara franziu a testa, tentando absorver aquela informação. O que isso significava? O que você está dizendo? Clara quase sussurrou, seu coração martelando tão forte que quase podia ouvir. O que você quer dizer com vingança? O homem respirou fundo. Temos um passado em comum e você é parte de uma história muito maior, Clara. Uma conspiração que abrange gerações. Domingos, ele não era um homem sem pecado. Clara ficou pasma ao ouvir aquelas palavras. A sensação de perda que a acompanhou por toda a vida agora se misturava com um novo tipo de medo. As coisas estavam se complicando. É por isso que ele a deixou, para protegê-la daquele passado. Renata, ainda agitada com a cena anterior, finalmente levantou a cabeça, os olhos cheios de uma nova determinação. Você estava certa, Clara. Você está mais conectada com a nossa família do que imagina. Nesse momento, um novo pânico assolou o coração de Clara. Os olhos de todos estavam sobre ela. A tensão crescia como um mar de águas revoltas. O homem, percebendo a mudança no clima, continuou. Você precisa decidir agora. Não apenas por você, mas por todos. Você é a chave para desvendar toda essa história. E a única forma de se libertar é conhecendo a verdade completa. Ele fez uma pausa, como se esperasse que suas palavras penetrassem no íntimo de Clara. Mas, no fundo, a incerteza consumia. O que significava tudo isso? O coração batendo forte, enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. As palavras do homem ecoavam em sua mente. Mas o choque só aumentava quando Renata tirou os olhos de Clara para encarar Isabela, que ainda estava no chão. O que está acontecendo? Clara perguntava a si mesma. Mas o tumulto ao redor a impedia de pensar com clareza. O pânico era palpável. Vá embora! Todos vocês saiam! Gritou Eduardo, o advogado, tentando restaurar a ordem. Mas o que poderia ser mais devastador do que tudo o que já aconteceu? O homem de terno simples encarava Clara com um olhar ardente, como se estivesse esperando que ela reagisse. Você é a chave, Clara. A verdade a salvará. Antes que pudesse responder, algo estourou. Um barulho ensurdecedor ecoou pela capela. Clara virou-se rapidamente. As portas se abriram com um estrondo e um grupo de homens entrou, vestidos de negro, com expressões implacáveis. A cena se transformou em um caos instantâneo. Quem são eles? Murmurou alguém na multidão. Clara sentiu um frio na espinha. Um deles levantou a mão, exigindo silêncio. Chegamos para esclarecer os últimos desejos de Domingos Pereira. Um silêncio quase mortal se seguiu. Quem eram aqueles homens? Clara viu as expressões dos irmãos de Domingos se transformarem de raiva em medo. O que eles sabiam que ela não sabia? Clara, você precisa ouvir isso, disse um dos homens, avançando em sua direção. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil. O legado de Domingos não é apenas uma herança. É uma responsabilidade. Clara franziu a testa. Responsabilidade? Só um momento antes ela era apenas uma mendiga. Agora era uma herdeira de algo muito maior do que dinheiro. O homem continuou. Domingos matou alguém e ele fez isso para protegê-la. O murmúrio na capela se transformou em um rugido. Clara não conseguia processar. Ele estava envolvido em uma teia de mentiras e a fortuna, bem, ela tem um preço. Você precisa saber a verdade sobre sua família. As palavras dele a golpearam como um soco. Como assim? O que ele queria dizer? Antes que pudesse começar a entender,
O homem se virou para a multidão. Agora ouçam. Se não queremos que o passado venha à tona, precisamos de Clara. É a única forma de proteger todos nós. Proteger quem? Perguntou Renata, os olhos brilhando de indignação. Vocês não estão falando sério. Os homens se encararam. Clara sentiu o calor da situação aumentar. Domingos não era um homem inocente, exclamou um deles. Ele se envolveu em algo maior enquanto ele se esforçou para manter você longe disso. Agora sua vida pode estar em perigo. A verdade que você está herdando pode acabar com todos nós. A tensão na sala se transformou em uma tempestade de emoções. Clara estava perdida. O que isso significava? De repente, tudo parecia mais assustador do que antes. E a dor do abandono havia se transformado em peso colossal. A responsabilidade era agora mais do que ela poderia suportar. Você tem que decidir, Clara, disse o homem, os olhos intensos. Se você quiser saber a verdade, terá que se preparar, porque é a verdade sobre Domingos. E você? Isso vai mudar tudo. A capela estava tomada por um silêncio ensurdecedor. As pessoas olhavam para Clara, esperando. Renata, Isabela, Lúcio, todos os olhos estavam nela. O que ela escolheria? O que era mais importante? Enfrentar um legado manchado ou permanecer na ignorância? Clara podia sentir o nó na garganta apertar mais e mais. E então, uma ideia assustadora surgiu em sua mente. O que aconteceria se ela simplesmente dissesse não? O que o passado realmente escondia? Eu preciso saber. As palavras escaparam de seus lábios como um grito. O que Domingos fez? O que está acontecendo de verdade? E enquanto o homem se preparava para responder, as portas da capela se fecharam com um estrondo. A sensação de que algo muito mais sombrio estava se aproximando deixou Clara tensa. O destino dela e de todos ali dependia daquela verdade. O que mais poderia acontecer? A tempestade ainda estava por vir, e ela estava prestes a ser tragada por ela. Clara estava paralisada, o coração batendo forte enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. As palavras do homem ecoavam em sua mente, mas o choque só aumentava quando Renata tirou os olhos de Clara para encarar Isabela, que ainda estava no chão. O que está acontecendo? Clara perguntava a si mesma. Mas o tumulto ao redor a impedia de pensar com clareza. O pânico era palpável. Vá embora! Todos vocês saiam! Gritou Eduardo, o advogado, tentando restaurar a ordem. Mas o que poderia ser mais devastador do que tudo o que já aconteceu? O homem de terno simples encarava Clara com um olhar ardente, como se estivesse esperando que ela reagisse. Você é a chave, Clara. A verdade a salvará. Antes que pudesse responder, algo estourou. As portas se abriram com um estrondo, e um grupo de homens entrou, vestidos de negro, com expressões implacáveis. A cena se transformou em um caos instantâneo. Quem são eles? Murmurou alguém na multidão. Clara sentiu um frio na espinha. Um deles levantou a mão, exigindo silêncio. Chegamos para esclarecer os últimos desejos de Domingos Pereira. Um silêncio quase mortal se seguiu. Os rostos se tornaram máscaras de confusão. Clara viu as expressões dos irmãos de Domingos se transformarem de raiva em medo. O que eles sabiam que ela não sabia? Clara, você precisa ouvir isso, disse um dos homens, avançando em sua direção. Sua voz era firme, mas havia um tremor sutil.
O legado de Domingos não é apenas uma herança, é uma responsabilidade. Clara franziu a testa. Responsabilidade? Só um momento antes ela era apenas uma mendiga. Agora era uma herdeira de algo muito maior do que dinheiro. O homem continuou. Domingos matou alguém, e ele fez isso para protegê-la. O murmúrio na capela se transformou em um rugido. Clara não conseguia processar. Ele estava envolvido em uma teia de mentiras. E a fortuna? Bem, ela tem um preço. As palavras dele a golpearam como um soco. Perguntou Renata, os olhos brilhando de indignação. Vocês não estão falando sério. Os homens se encararam. Clara sentiu o calor da situação aumentar. Domingos não era um homem inocente, exclamou um deles. Ele se envolveu em algo maior e enquanto ele se esforçou para manter você longe disso, agora sua vida pode estar em perigo. A verdade que você está herdando pode acabar com todos nós. A tensão na sala se transformou em uma tempestade de emoções. Clara estava perdida. De repente, tudo parecia mais assustador do que antes. E a dor do abandono havia se transformado em um peso colossal. A responsabilidade era agora mais do que ela poderia suportar. Os olhos intensos. Se você quiser saber a verdade, terá que se preparar. Porque a verdade sobre Domingos, e você vai mudar tudo. A capela estava tomada por um silêncio ensurdecedor. As pessoas olhavam para Clara, esperando. Renata, Isabela, Lúcio, todos os olhos estavam nela. O que ela escolheria? O que era mais importante? Enfrentar um legado manchado ou permanecer na ignorância? Clara podia sentir o nó na garganta apertar mais e mais. E então, uma ideia assustadora surgiu em sua mente. O que aconteceria se ela simplesmente dissesse não? O que o passado realmente escondia? Eu preciso saber. As palavras escaparam de seus lábios como um grito. O que Domingos fez? O que está acontecendo de verdade? E enquanto o homem se preparava para responder, as portas da capela se fecharam com um estrondo. A sensação de que algo muito mais sombrio estava se aproximando deixou Clara tensa. O destino dela e de todos ali dependia daquela verdade. O que mais poderia acontecer? A tempestade ainda estava por vir, e ela estava prestes a ser tragada por ela. Então, um estalo agudo cortou o ar. Antes que Clara pudesse reagir, uma figura familiar emergiu da sombra. Era alguém que ela nunca esperou ver novamente. Alguém que pensou ter deixado para trás sua mãe biológica, Sônia. Os olhos de Clara se arregalaram e a sala ficou em silêncio. Clara, é hora de saber a verdade, Sônia gritou, seus olhos transbordando lágrimas. A decisão de Domingos sobre você não foi apenas sobre dinheiro. Eu sou sua verdadeira mãe. E tudo o que você ouviu é só a ponta do iceberg. A revelação pendia no ar como uma bomba prestes a explodir. Clara, sem palavras, sentiu que o chão se abria sob seus pés. As peças de um quebra-cabeça que nunca soubera que existia começaram a se juntar. Os olhares na sala mudaram instantaneamente. Todos a questionar a verdade oculta que se desenrolava ali, na capela. O que isso significava? Como Sônia poderia ter feito isso?
Clara estava em choque. Sua vida estava prestes a rodar em um novo eixo. E o peso das revelações apenas começava a se revelar. A sala, antes cheia de drama familiar, agora era um campo de batalha de segredos e traições. E no fundo, Clara sabia que essa não era apenas uma luta pela herança. E o murmúrio da multidão misturava-se à sua confusão interna. Ela nunca pensou que aquela figura, que havia sumido de sua vida, retornaria no meio daquela tempestade de emoções. "Você não pode estar falando sério", gritou Renata, a filha mais velha de Domingos, com o rosto pálido. "O que você quer dizer com isso?" Os outros irmãos trocaram olhares atordoados, a raiva dando lugar a uma estranha mistura de cólera e medo. "Clara, eu sou sua mãe", Sônia repetiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. "Clara, cuidado!" Lúcio bradou, seus olhos arregalados de terror. Clara rapidamente virou-se, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens de terno negro cambaleou, derrubando uma cadeira em sua direção. A cena se transformou em um caos instantâneo. O homem que tinha falado sobre a responsabilidade de Domingos se lançou para a frente, tentando proteger Clara, mas tudo aconteceu tão rápido. Outra figura, mais alta e imponente, surgiu de trás dele. Era um homem desconhecido, o rosto oculto por uma máscara. Sem pensar, ele jogou algo no chão. Havia um barulho retumbante e um gás espesso começou a se espalhar pela capela. Pânico tomou conta do lugar. Clara sentiu uma pressão no peito e a visão começou a embaçar com a fumaça. Corpos começaram a se empurrar e os gritos ecoaram pela capela. "Saia! Chame a polícia!" alguém gritou, mas a confusão era total. Sônia, numa tentativa desesperada, agarrou Clara. "Vem, precisamos sair." Elas começaram a correr em direção à porta, mas a fumaça tornava tudo mais difícil. Peças de madeira, estatuetas e flores eram arrastadas enquanto o pânico crescia. Clara olhava para trás, a cena de terror cortando seu coração. Lúcio estava lutando contra um dos homens desconhecidos, e em um movimento rápido e cruel, o homem golpeou Lúcio, fazendo-o cair. "Não!" Clara gritou, um nó se formando na garganta, mas Sônia a puxou. Não podiam parar. Com todos os outros correndo, Clara hesitou, até que um segundo grito, vindo de dentro da confusão, cortou o ar. Era Isabela, caída, pálida e com as mãos se contorcendo em dor. O tumulto a deslocara para o chão, e ninguém parecia notar. A fumaça ficava mais densa, e Clara, em um instante de desespero, parou. "Mãe, eu não posso deixá-la." Sônia hesitou, mas o olhar intenso da filha a fez concordar, ainda que relutante. Elas se viraram e correram na direção de Isabela. Quando chegaram lá, Clara se abaixou ao lado de Isabela. "Você está bem?" perguntou Penect, sem resposta. O olhar de Isabela estava distante. Seus batimentos cardíacos pareciam fracos. Antes que pudesse agir, o homem mascarado apareceu novamente, avançando em direção a elas. "Precisamos sair agora", Sônia gritou, mas Clara estava paralisada. O homem virou-se revelando a máscara, mas não era um estranho. Era alguém que ela reconhecia. Era o ex-marido de Sônia, o pai que ela pensou ter perdido para sempre naquelas lembranças confusas. "Chega, você não pode levar mais uma vida."
Desista, ou as consequências serão fatais. Nesse instante, o mundo de Clara girou ao contrário. O homem que ela julgava uma figura distante tinha sido o estopim de tudo. O que estava acontecendo? Os segredos que assombravam sua vida agora começavam a se amontoar. E a verdade parecia mais ameaçadora do que nunca. Pai, ela murmurou, atordoada, seu corpo estagnado, enquanto as peças de seu passado voavam pelo ar. O que mais poderia ser revelado nesse caos? Qual era a verdadeira história que unia todos eles e os levava a esse momento desesperador? E enquanto a fumaça envolvia a capela, Clara percebeu: a tempestade apenas começava. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. A revelação de Sônia, sua mãe biológica, a atingiu com a força de um furacão. As paredes pareciam fechar-se, e o murmúrio da multidão misturava-se à sua confusão interna. Ela nunca pensou que aquela figura, que havia sumido de sua vida, retornaria no meio daquela tempestade de emoções. Você não pode estar falando sério, gritou. Renata, a filha mais velha de Domingos, com o rosto pálido. O que você quer dizer com isso? Os outros irmãos trocaram olhares atordoados, a raiva dando lugar a uma estranha mistura de cólera e medo. Clara, eu sou sua mãe, Sônia repetiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas antes que Clara pudesse processar tudo, um grito cortou o ar. Clara, cuidado! Lúcio bradou, seus olhos arregalados de terror. Clara rapidamente virou-se, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, um dos homens de terno negro cambaleou, derrubando uma cadeira em sua direção. A cena se transformou em um caos instantâneo. O homem que tinha falado sobre a responsabilidade de Domingos se lançou para a frente, tentando proteger Clara, mas tudo aconteceu tão rápido. Outra figura, mais alta e imponente, surgiu de trás dele. Era um homem desconhecido, o rosto oculto por uma máscara. Sem pensar, ele jogou algo no chão. Havia um barulho retumbante e um gás espesso começou a se espalhar pela capela. Pânico tomou conta do lugar. Clara sentiu uma pressão no peito e a visão começou a embaçar com a fumaça. Corpos começaram a se empurrar e os gritos ecoaram pela capela. Saia! Chame a polícia! Alguém gritou, mas a confusão era total. Sônia, numa tentativa desesperada, agarrou Clara. Fem, precisamos sair. Elas começaram a correr em direção à porta, mas a fumaça tornava tudo mais difícil. Peças de madeira, estatuetas e flores eram arrastadas enquanto o pânico crescia. Clara olhava para trás, a cena de terror cortando seu coração. Lúcio estava lutando contra um dos homens desconhecidos, e em um movimento rápido e cruel, o homem golpeou Lúcio, fazendo-o cair. Não! Clara gritou, um nó se formando na garganta, mas Sônia a puxou. Não podiam parar, com todos os outros correndo. Clara hesitou, até que um segundo grito, vindo de dentro da confusão, cortou o ar. Era Isabela, caída, pálida e com as mãos se contorcendo em dor. O tumulto a deslocara para o chão e ninguém parecia notar. A fumaça ficava mais densa e Clara, em um instante de desespero, parou. Mãe, eu não posso deixá-la. Sônia hesitou, mas o olhar intenso da filha a fez concordar. Ainda que relutante, elas se viraram e correram na direção de Isabela. Quando chegaram,
Lá, Clara se abaixou ao lado de Isabela. Você está bem? Perguntou, em pânico. Mas não havia resposta. O olhar de Isabela estava distante. Seus batimentos cardíacos pareciam fracos. Antes que pudesse agir, o homem mascarado apareceu novamente, avançando em direção a elas. Clara, precisamos sair agora! Sônia gritou. Mas Clara estava paralisada. O homem virou-se e, revelando a máscara, mas não era um estranho. Era alguém que ela reconhecia. Era o ex-marido de Sônia, o pai que ela pensou ter perdido, para sempre, naquelas lembranças confusas. Chega! Você não pode levar mais uma vida. Desista, ou as consequências serão fatais. Nesse instante, o mundo de Clara girou ao contrário. O homem que ela julgava uma figura distante tinha sido o estopim de tudo. O que estava acontecendo? Os segredos que assombravam sua vida agora se amontoavam e a verdade parecia mais ameaçadora do que nunca. Pai, ela murmurou, atordoada, seu corpo estagnado enquanto as peças de seu passado voavam pelo ar. O que mais poderia ser revelado nesse caos? Qual era a verdadeira história que unia todos eles e os levava a esse momento desesperador? E enquanto a fumaça envolvia a capela, Clara percebeu uma explosão retumbante ecoou e a porta principal se rompeu com uma força tremenda. Um grupo de pessoas entrou, várias delas com roupas camufladas, segurando lanças e equipamentos. Parem todos! Gritou uma voz autoritária. Estamos aqui para proteger Clara. Clara desviou o olhar para seu pai. Ele estava paralisado, os olhos arregalados de medo e incredulidade. O que estava acontecendo? Até onde vinha aquela história? O que era tudo isso? As novas figuras na capela estavam ali para protegê-la. Mas o que exatamente a ameaçava? A fumaça começou a se dissipar, mas a verdade era mais opressiva do que antes. E o que ela ainda não sabia poderia mudar tudo para sempre. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. A revelação de Sônia, sua mãe biológica, a atingiu com a força de um furacão. As paredes pareciam fechar-se e o murmúrio da multidão misturava-se à sua confusão interna. A fumaça ainda preenchia o espaço e os gritos da multidão se entrelaçavam, criando um caos ensurdecedor. Pai, a palavra escapuliu da boca de Clara em um sussurro angustiado. O homem mascarado a encarava com olhos frios, enquanto seu ex-marido se agachava em postura defensiva. A atmosfera estava pesada, a tensão palpável. Clara, não! Gritou Lúcio, tentando se aproximar. Mas o homem de terno negro voou em sua direção, forçando-o a recuar. A luta pela proteção de Clara ganhava uma nova dinâmica, e ela sentia o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Um novo grito cortou o ar. Não era apenas um grito de pânico. Era algo mais profundo, quase visceral. Clara virou-se e sua visão parou em uma figura familiar. Era Renata, a filha mais velha de Domingos, agora com lágrimas nos olhos. Vocês não sabem a verdade. Ninguém sabe. Clara piscou, confusa. O que Renata estava dizendo? Como se fosse um eco do que a mãe acabara de revelar. Renata gritou. Domingos sabia que Clara não era apenas uma mendiga. Entre nós, a história da nossa família é mais sombria do que você imagina. O murmúrio da multidão aumentou.
As expressões de espanto se ampliavam. O homem de terno preto olhou rapidamente para Renata, seus lábios se contraindo em uma linha severa. Você não deve falar sobre isso, ele advertiu. Corações batiam freneticamente ao redor dela. Clara sentia o nó na garganta apertando ainda mais. O que está acontecendo? Questionou. Renata respirou fundo. Ele tem um segredo que pode nos destruir a todos. Foi por isso que ele fez isso. Para encobrir a verdade. No instante seguinte, a porta principal da capela se abriu com um estrondo. Era uma nova entrada, não dos homens desconhecidos, mas de uma mulher alta e elegante, com um ar de autoridade. Seus olhos faiscavam com uma determinação feroz. Desculpe pela interrupção, mas você precisa saber a verdade, Clara. Clara se virou, seus instintos gritando para ela ficar longe daquela mulher. Mas a curiosidade era irresistível. Quem é você? Ela perguntou, a voz quase inaudível. Sou Valentina, e eu sou a irmã de Domingos. As palavras dela cortaram a confusão como uma faca. Vocês estão errados sobre tudo. A história não é como pensam. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que você quer dizer? Domingos não foi um herói. Ele fez escolhas, decisões que mancharam nossa família. Valentina avançou, sua beleza intensa. Agora carregava um peso. A verdade é que, Clara, você está no centro de tudo isso. Não porque você é fiel a nós, mas porque você é a chave para descobrir o que realmente aconteceu. O olhar de Valentina transparecia desespero, um tipo de vulnerabilidade que Clara nunca esperou ver em alguém da família que acabara de conhecer. O que ele escondeu afeta não só você, mas todos nós. Chega, o homem de terno preto insistiu, sua voz tensa. Vocês estão prestes a abrir uma caixa de Pandora que não pode ser fechada. Isso pode levar à ruína de nossas vidas. E o homem de terno preto. O que todos estão escondendo de mim? Antes que Valentina pudesse responder, a mulher de terno alto, com um olhar resoluto, se virou para o homem mascarado. Seus olhos cintilando com conhecimento que o fazia hesitar. O que aconteceu com nossa família é mais terrível do que você quer revelar. Um rugido de irracionalidade que a energia da sala não poderia conter. A tensão atingiu seu ápice quando um enorme estrondo ecoou novamente. A estrutura da capela começou a tremer levemente, como se a própria terra sob seus pés estivesse prestes a se abrir. Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. O tremor não parecia físico. Era como se as verdades há muito enterradas começassem a se manifestar de maneira visível, trazendo à tona um legado de traições e segredos devastadores. Clara! A voz de Sônia a atingiu. Você precisa decidir rapidamente. Há muito em jogo, e as consequências podem destruir tudo. Você é a peça que faltava nesse quebra-cabeça sombrio. As palavras de sua mãe reverberaram em sua mente, e a sensação de que o mundo ao seu redor estava se desintegrando tomou conta de seu ser. O que se escondia nas sombras da verdade? O que ela estava prestes a descobrir? A tempestade estava apenas começando, e tudo o que ela sabia poderia não passar de uma ilusão. Clara estava paralisada, o coração batendo forte, enquanto a densa atmosfera da capela se tornava insuportável. A revelação de Sônia, sua mãe biológica,
a atingiu com a força de um furacão. As paredes pareciam fechar-se e o murmúrio da multidão misturava-se à sua confusão interna. A fumaça ainda preenchia o espaço e os gritos da multidão se entrelaçavam, criando um caos ensurdecedor. Pai! A palavra escapuliu da boca de Clara em um sussurro angustiado. O homem mascarado a encarava com olhos frios, enquanto seu ex-marido se agachava em postura defensiva. A atmosfera estava pesada. A tensão palpável. Clara, não! Gritou Lúcio, tentando se aproximar. Mas o homem de terno negro voou em sua direção, forçando-o a recuar. A luta pela proteção de Clara ganhava uma nova dinâmica, e ela sentia o peso da responsabilidade recair sobre seus ombros. Um novo grito cortou o ar. Não era apenas um grito de pânico. Era algo mais profundo, quase visceral. Clara virou-se e sua visão parou em uma figura familiar. Era Renata, a filha mais velha de Domingos, agora com lágrimas nos olhos. Vocês não sabem a verdade. Ninguém sabe. Clara piscou, confusa. O que Renata estava dizendo? Como se fosse um eco do que a mãe acabara de revelar, Renata gritou. Domingos sabia que Clara não era apenas uma mendiga. Entre nós, a história da nossa família é mais sombria do que você imagina. O murmúrio da multidão aumentou. As expressões de espanto se ampliavam. O homem de terno preto olhou rapidamente para Renata, seus lábios se contraindo em uma linha severa. Você não deve falar sobre isso. Ele a advertiu. Corações batiam freneticamente. Ao redor dela, Clara sentia o nó na garganta apertando ainda mais. O que está acontecendo? Questionou. Renata respirou fundo. Ele tem um segredo que pode nos destruir a todos. Foi por isso que ele fez isso, para encobrir a verdade. No instante seguinte, a porta principal da capela se abriu com um estrondo. Era uma nova entrada, não dos homens desconhecidos, mas de uma mulher alta e elegante, com um ar de autoridade. Seus olhos faiscavam com uma determinação feroz. Desculpe pela interrupção, mas você precisa saber a verdade, Clara. Clara se virou, seus instintos gritando para ela ficar longe daquela mulher. Mas a curiosidade era irresistível. Quem é você? Ela perguntou. A voz quase inaudível. Sou Valentina, e eu sou irmã de Domingos. As palavras dela cortaram a confusão como uma faca. Vocês estão errados sobre tudo. A história não é como pensam. Um frio percorreu a espinha de Clara. O que você quer dizer? Domingos não foi um herói. Ele fez escolhas, decisões que mancharam nossa família. Valentina avançou. Sua beleza intensa agora carregava um peso. A verdade é que, Clara, você está no centro de tudo isso. Não porque você é fiel a nós, mas porque você é a chave para descobrir o que realmente aconteceu. O olhar de Valentina transparecia desespero, um tipo de vulnerabilidade que Clara nunca esperou ver em alguém da família que acabara de conhecer. O que ele escondeu afeta não só você, mas todos nós. Chega, o homem de terno preto. Insistiu, sua voz tensa. Vocês estão prestes a abrir uma caixa de Pandora que não pode ser fechada. Isso pode levar à ruína de nossas vidas. Os murmúrios se intensificaram. A multidão começando a perceber que a conversa se tornava mais intensa e as revelações mais chocantes.
Clara olhava entre Valentina e o homem de terno preto. O que todos estão escondendo de mim? Antes que Valentina pudesse responder, a mulher de terno alto, com um olhar resoluto, se virou para o homem mascarado, seus olhos cintilando com um conhecimento que o fazia hesitar. O que aconteceu com nossa família é mais terrível do que você quer revelar. Um rugido de irracionalidade que a energia da sala não poderia conter. A tensão atingiu seu ápice quando o enorme estrondo ecoou novamente. A estrutura da capela começou a tremer levemente, como se a própria terra sob seus pés estivesse prestes a se abrir. Clara sentiu que sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. O tremor não parecia físico. Era como se as verdades há muito enterradas começassem a se manifestar de maneira visível, trazendo à tona um legado de traições e segredos devastadores. Clara, a voz de Sônia a atingiu. Você precisa decidir rapidamente. Há muito em jogo, e as consequências podem destruir tudo. Você é a peça que faltava nesse quebra-cabeça sombrio. De repente, o homem de terno preto olhou para Valentina e gritou: Você não deveria estar aqui. A verdade deve permanecer oculta. E nesse momento, a máscara do homem se foi. Um rosto familiar. Um homem com quem Clara cresceu. Seu antigo professor de história. Agora com um olhar de desespero. Professor Marco, Clara gaguejou, sem acreditar. Como você está envolvido nessa história? Estou aqui para proteger a verdade, Clara. Ele gritou, sua voz carregada de emoção. Mas a verdade é mais dolorosa do que você pode imaginar. E agora pode ser letal. Uma explosão de sons ecoou na capela. Não era apenas um eco de vozes. Era como se as paredes estivessem quebrando, revelando algo escondido. Clara olhou ao redor e viu que o cenário estava mudando para algo mais sombrio. Enquanto a fumaça começava a se dissipar, uma sombra emergiu das trevas. Era uma caixa antiga, coberta de poeira e teias de aranha. O peso de um passado obscuro estava prestes a ser revelado. A multidão recuou, temendo o que poderia acontecer a seguir. Clara sentiu o coração acelerar. O que mais poderia estar escondido nessa caixa? Poderia conter a verdade que mudaria tudo? E enquanto ela se preparava para abrir a caixa, um grito ecoou na sala. Não faça isso, Clara. Você não está pronta para o que vai descobrir. Foi a última coisa que Clara ouviu antes que tudo ao seu redor se tornasse uma tempestade de luz e escuridão. E nesse momento, ela percebeu que o verdadeiro caos estava apenas começando. Clara sentiu o peso da caixa nas mãos, fria e coberta de poeira, como se escondesse anos de segredos. O olhar dela se moveu entre as figuras apressadas e aterrorizadas ao seu redor. Sônia, sua mãe, estava com a expressão tensa, enquanto Valentina e o homem de terno preto discutiam em vozes baixas, quase sussurrando. O coração dela batia forte. A verdade estava ali, e ela podia quase tocar. Você tem que abrir, Clara. É a única forma de entender. Valentina insistiu, seus olhos ardendo com um misto de desespero e expectativa. A multidão ao redor parecia estar segurando a respiração, todos aguardando a revelação. Clara, com as mãos trêmulas, hesitou, mas a urgência no ar a empurrava. O que mais pode haver além do que já ouvi? Ela murmurou para si. Mas algo dentro dela gritava. Era uma mistura de curiosidade e medo do que poderia vir a seguir. Clara, não seja precipitada, gritou Lúcio.
tentando chegar mais perto. O tumulto ao redor se intensificava e a densa fumaça começava a se dissipar, revelando rostos apavorados e preocupados. Com um golpe firme, Clara abriu a caixa. O som do estalo reverberou pela capela, cortando o ar pesado. Assim que a tampa se ergueu, uma luz ofuscante irrompeu de dentro. Fragmentos de memória, como fotografias em movimento, passaram diante de seus olhos. Clara viu flashes de um passado que não reconhecia. Rosto de uma mulher que parecia feliz. Outras figuras em um grande jantar, todos sorrindo. Mas havia uma sombra sobre eles. Um peso invisível que se arrastava. Isso é, Clara sussurrou, a mão cobrindo a boca. Lúcio, que estava próximo, também olhou, perplexo. O que é tudo isso? São memórias da família. Coisas que foram enterradas, para evitar que você soubesse. Valentina explicou, a voz tremulante. Estes são os segredos que Domingos levou para o túmulo. Completou o homem de terno, sua expressão tensa. Mas não podemos deixar que eles te envolvam. O pânico começou a se espalhar novamente. Clara sentiu uma onda de calor subir pelo corpo. Precisamos enfrentar isso, declarou. Decidida, não podemos mais viver com mentiras. Sonia segurou o braço da filha. Você está certa. É hora de encarar nossa história de frente. Um murmúrio percorreu a multidão, a tensão cravada toda ali. Fechando os olhos, Clara fez um esforço. Com uma dose de coragem, começou a esclarecer o que estava sentindo. Não posso simplesmente voltar a uma vida que não conheço. Não sei qual será o preço para isso, mas sei que a verdade é um passo que devemos tomar juntos. A multidão se calou, e mesmo com a gravidade do momento, algo parecia mudar. O ar pesado começou a se tornar mais leve. As verdades ocultas estavam prestes a se libertar, e Clara percebeu que cada uma ali tinha um papel nessa nova narrativa, incluindo seus novos irmãos e a mãe. Mas antes que pudessem continuar, outra explosão reverberou, fazendo a estrutura tremer. Todos se viraram para ver de onde vinha a confusão. Mas o que viram fez seus corações pararem. A porta principal da capela se fechou com um estrondo, e sombras apareceram no fundo. O passado não estava terminado. Para o bem de todos, precisamos sair, Lúcio gritou, puxando Clara. A conexão que eles haviam feito, os laços que estavam criando, tornaram-se ainda mais importantes neste momento. Enquanto a multidão se movia em direção a uma saída, Clara olhou para trás, para a caixa que agora tinha aberto. Vou descobrir tudo isso, murmurou para si mesma. Vou enfrentar o que está à espreita. Enquanto todos corriam, Clara decidiu que não iria desistir. Havia um caminho a seguir, e ela estava determinada a traçá-lo. Então, em meio aos gritos e à confusão, ficou claro: Clara não estava sozinha. Ela precisava da força de todos ao seu redor. E ao fazer isso, ela iria reescrever não apenas sua história, mas a de todos que ali estavam. Assim que cruzaram a porta, o mundo se abriu para novas possibilidades. O futuro era incerto, mas estava ali, pulsando com a promessa de liberdade e descobertas. E você? Está pronto para descobrir o que acontece a seguir? Não espere nem mais um segundo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e ajudar mais pessoas a conhecerem o final desta saga. E